Olá, tudo bem? A mensagem de hoje é: por que existe a morte? É uma pergunta bem complicada, né? Por que a morte existe? Ou poderia fazer outra pergunta: e se não existisse a morte? É uma reflexãozinha para a gente poder analisar algumas coisas. A gente estava meditando e chegou assim a uma reflexão. Então, é, a morte, se ela não existisse, então as pessoas elas iam pensar é, não na eternidade. Para que eternidade se a morte não existe? Se a vida fosse só nessa terra, as pessoas iriam fazer o quê? Elas iriam se estruturar, juntar tudo o que pudesse em riqueza, em poder e dinheiro, e fama, glória, e dominar. Né? Se não tem morte, então não vou levar, eu vou poder juntar tudo que eu juntar é meu e eu vou poder governar, mandar. Então, na verdade, as pessoas iriam querer ser reis poderosos. Tem, tem o lado bom de pessoas querer fazer as coisas boas para ajudar pessoas, né? Já pensou uma pessoa boa vivendo eternamente? Aqui na Terra, podendo ajudar pessoas, ia ser legal. Mas você imaginou pessoas más vivendo eternamente na Terra? Como seria? Fazendo mal e não morrendo? Então são pensamentos para a gente analisar. Né? A Bíblia fala que quando Adão pecou, ele falou que a Bíblia fala que ele morreria porque ele desobedeceu a Deus. Ele foi expulso do paraíso e foi impedido de comer da árvore da vida para que ele não se tornasse um pecador que vive eternamente. E depois fala que um filho, Caim matou Abel, um filho teve inveja do outro e acabou matando por ódio, por inveja. Então a morte entrou no mundo por ali. E na verdade a morte vem passando de geração em geração. E nós vemos assim que pessoas no mundo inteiro fizeram coisas boas. Imagina uma pessoa que inventou curas, que foi um brilhante cientista, que foi um brilhante médico, doutor. Pessoas mereceriam até viver para ajudar outras pessoas, fazendo coisas boas. Imagina grandes homens que você pode estar lembrando aí, pessoas que, tipo Albert Einstein, inventou muitas coisas legais, né? Santos Dumont. Então são pessoas que usaram da sua inteligência, pessoas que ganharam o prêmio Nobel da Paz por fazer o bem. Agora tem pessoas, a pessoa se ela vivesse eternamente aqui na Terra, poderia fazer muitas coisas. Mas agora imagina quantas pessoas ruins, tipo Hitler, que matou milhões de judeus só porque ele achava que a raça dele era melhor. Nero, a história, uns falam que ele incendiou Roma, não sei o motivo, mas botou fogo numa cidade. Imagina quantas pessoas que morreram. Herodes, por causa que ele era rei na época, ele mandou matar as crianças recém-nascidas só porque ouviu falar que ia vir um Salvador, aquele que ia sentar no trono, que era Jesus. Na verdade, Jesus ia sentar num trono celestial, né? Mas ele, para impedir que as pessoas governassem, ele matou as crianças para tentar matar Jesus desde pequeno, para não governar. Então, onde chega a maldade das pessoas? Agora, o ponto que eu quero chegar, né? A morte, ela nivela todas as pessoas. A morte, ela é um princípio que aconteceu e ela existe, não tem como fugir. Então as pessoas elas precisam entender que um dia a morte vai alcançar. Pela palavra de Deus, falou que depois da morte vai vir um julgamento, vamos encontrar Deus, né? Aquele que fez a vontade de Deus, ele vai ter uma recompensa, vai ter o céu. Aquele que não fez, ele vai ter um castigo eterno, segundo a Bíblia. Aquele que creu no Filho de Deus, ele não passou ele não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Existe uma esperança da vida eterna, Jesus falou. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe uma promessa. E a morte, ela nivela todo mundo. No sentido que não adianta o tanto de bens que eu juntar nessa terra, ou o tanto de inteligência que eu tiver, ou o tanto de poder, um dia o ser humano vai morrer. Ou o arrebatamento vai
Jesus vai buscar os seus, mas vai ter um fim. E tudo que eu fizer de dinheiro, de riqueza, de herança, vai ficar. Alguém vai usufruir. Se eu tiver um nome, se eu ajudei pessoas, se eu fui um brilhante cientista, depois que a pessoa morre, ela é aplaudida, ela é glorificada, sei lá. Alguns se tornam santos em algumas igrejas, né? Sabendo que a glória toda é de Deus, mas a pessoa mesmo, ela não vai estar aqui para ficar feliz pelas coisas, pelos aplausos, pela honra, né? Por estátuas e monumentos ou museus que fizeram para ela. Na verdade, existe um fim. E a morte nivela todo mundo. Então é uma coisa. Tem uma passagem que fala que Deus fala que ensina-nos a contar nossos dias para que possamos alcançar sabedoria. Quando o homem entende que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que tem, né? Teve um homem na Bíblia que fala que ele ficou rico, ele colheu demais, e aí ele falou, olha, o que eu colhi, ele não cabe no meu celeiro, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esse celeiro, eu vou construir um maior, daí vou colocar todo o estoque ali, daí eu vou falar para minha alma, come, bebe, dorme, porque você tem represado, assim, você tem guardado um monte para muitos anos, então agora é só curtir. E é isso que as pessoas querem, ter muito dinheiro para aproveitar o resto, mas não, na verdade um dia vai terminar. E a Bíblia fala para esse homem, né, que juntou tudo, louco, essa noite pedirão tua alma, que você tem preparado para quem será. Então uma hora nada você vai levar. Nós não vemos um funeral seguido de uma mudança, um caminhão com a mudança, ou com vários bens e riquezas, não tem jeito. Até nas pirâmides do Egito, até eles colocavam as riquezas do faraó junto na pirâmide, mas ali só ficava o esqueleto dele, a múmia, porque o resto já tinha ido, não tinha mais vida ali. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Então essa mensagem ela só nos dá um alerta. A morte, na verdade, ela é um fim de um tempo para o começo de um novo. A eternidade, ela é algo que você viver 1000 anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos, não é nada perto da eternidade. Então, aqui na Terra vivemos 80, 70, 100 anos, então isso é nada perto de uma eternidade. Então a gente precisa parar para pensar na eternidade. E Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou as palavras que ele ensinou, ele falou que eram palavras de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, né? Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A pessoa que não crê em Deus, ela perdeu a oportunidade. E a vida, na verdade, é o tempo, é o teste que Deus usa para ver se você creu e conheceu a verdade, entregou sua vida para Jesus, entregou sua vida a Deus e deu provas do seu amor para Deus. Então a vida do homem só começa quando ele encontra seu Criador, porque encontra o sentido porque ele está aqui na vida. E os propósitos da vida é encontrar Deus, encontrar o propósito, encontrar a missão, aquilo que você foi criado. E tudo que você fizer, que seja para honra e glória, né? Na verdade não vai levar nada, mas a gente pode deixar um legado, pode deixar coisas preciosas que você ensinou, que você falou, que você praticou, bens que você deixou às vezes, mas tudo para honra e glória do Senhor. E sabendo que a pessoa quando morre com Cristo, morre na esperança de uma vida eterna. Tem uma passagem que fala, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E essa vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a missão de Jesus, salvar. Deus, ele enviou Jesus para salvar. Esse é o caminho, para que o homem entenda que ele é findável, ele não é infalível, né? Ele tem um fim em si mesmo, e para a gente reconhecer que precisa de Deus, que depende de Deus e que Deus é todo o suficiente para nós, em nome de Jesus. Fica essa mensagem, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.